seus olhos eles ficaram muito surpresos com o que viram. Todos eles ficaram juntos bem na frente do Doc, que estava trancado em posição fetal e tremendo com o que tinha acontecido, enquanto todos ficavam em silêncio olhando para ele. E a janela de notificação do sistema notificou que o dragão abissal negro Constelação estava olhando para seu dragão com interesse. Doc olhou para frente com os olhos, como se enrolados sem pupilas. E chorei, pensando que tudo, exceto que a relíquia e os itens para o script queimaram. E o que ele deveria fazer com isso? Ele mudou de ideia, roupas também são importantes. Imediatamente depois disso, Von veio por trás dele e jogou sua jaqueta, dizendo que ela não viu nada. E ele não deveria se preocupar. Há realmente tempo para pensar sobre esse absurdo agora. E ele estremeceu com o que ouviu, pensando que era muito insignificante para ela. Imediatamente depois disso, ela o deixou com um olhar desapontado. E ele se levantou de seu assento. Envolveu-se em sua jaqueta. Olhou para o lado e disse obrigado a ela. Enquanto a janela de notificação do sistema disse que a constelação da bola general estava um pouco chateado. No mesmo momento, um dragão estava olhando diretamente para eles. De lado, sua boca bem aberta e rosnando alto. E eles ficaram muito surpresos com isso. Todos imediatamente correram para a frente e Doc voltando. Olhou para frente com um olhar assustado. E disse que precisava se mover. E, olhando com um olhar assustado e muito surpreso, enquanto o suor escorria pelo rosto. Perguntou o que eles estavam fazendo agora. Deve fazer algo após o qual ele que todos os apóstolos restantes já haviam morrido. E Doc de repente voltou. Olhou para frente com um olhar muito sério. E viu uma pequena pílula azul deitada no chão, que brilhava um pouco, e pensei que a gota de gelo azul não queimava. Junto com eles, no mesmo momento, um enorme monstro, dragão, com a ajuda de suas garras, matou outro sobrevivente, com um movimento hábil de sua pata. E Doc, voltando bruscamente, olhou para frente com um olhar intrigado. Imediatamente após isso, ele correu em direção ao dragão e rapidamente moveu as pernas. Correndo ao lado dele, Gancho chamou por ele. Após o qual Doc, com um movimento hábil de sua mão, agarrou a bandeira vermelha deitada no chão e a janela de notificação do sistema, notificado de que havia recuperado a bandeira marrom. E ele faria ser capaz de usar os efeitos da bandeira. Imediatamente após isso, Doc correu de lá com grande velocidade, segurando uma espada e uma bandeira em suas mãos, gritando que eles deveriam procurar as lajes bem atrás dele com um movimento hábil de sua pata. Um grande dragão de fogo destruiu tudo em seu caminho. E a janela de notificação do sistema anunciada que a localização das lajes foi alterada, depois do qual a janela de notificação do sistema notificou que uma classe 5
monstro tipo dragão, o pequeno dragão Ignir, ativou uma flor de fogo da destruição. E todos os 5 companheiros do Doc junto com ele encontraram-se em uma zona protegida para 5 pessoas. Imediatamente após isso, o enorme monstro dragão abriu bem a boca, expelindo chamas amarelo-laranja brilhantes dele, iluminando tudo em seu caminho com um rugido alto. De repente, do nada, o mesmo Tokubai, diferente de todos os outros, apareceu no ar, enquanto tudo ao redor estava cercado por um brilhante chama laranja-amarela. E ele disse que eles estavam aguentando bem, mas ele continuaria a ter sorte. Von olhou para frente com um olhar claramente insatisfeito, cheio de raiva e suspirando pesadamente. Disse que estava muito mal e recorreu ao Doc, perguntando o que eles deveriam fazer. Tudo ao redor estava em chamas. Doc, depois de ouvir isso, levantou a cabeça um pouco e olhou para frente com uma ameaça. E olhar autoconfiante, enquanto o suor escorria pelo rosto. E disse que parecia que eles teriam que lutar. Enquanto a janela de notificação do sistema, notificado de que o escudo foi completamente desativado. Doc imediatamente se lembrou dos eventos do passado. Como ele se virou para o lado e viu os apóstolos parados ao seu redor, de quem um leve brilho azul emanava. E pensei que os olhos azuis caíam, que os apóstolos trouxeram. O número deles corresponde exatamente ao número de seus companheiros. Se eles estão comendo, então você pode tentar danificar o pequeno dragão, depois do qual ele continuou a pensar que, mas eles seriam capazes de matá-lo. Antes do próximo ataque, imediatamente depois disso, todos eles fugiram juntos em direções diferentes. E Doc, correndo para por causa das pílulas azuis, disse a todos para correr e essas contas azuis. Deitado no chão deve ser pego. E com eles terão a chance de ganhar. Ao mesmo tempo, Rin, com um olhar autoconfiante, estendeu a mão para a frente, de onde veio um brilho azul brilhante, enquanto também estendeu a mão para por causa das pílulas azuis. E Doc pensou que Ian está destruindo montanhas. Mas não destreza suficiente. E há muita destreza, mas não força suficiente. Neste momento, o dragão golpeou com sua longa cauda, destruindo tudo ao redor, enquanto Jaik estava fugindo dele, segurando uma pílula nas 2 mãos. E Doc pulou para o lado e ficou muito surpreso com o que estava acontecendo e assustado até a janela de notificação. O sistema, notificado que 41 moedas foram investidas em magia e aumentou do nível 16 para 25, e sua alma se funde com o mundo. Após o qual o Doc virou para o lado, olhou para frente, com um olhar claramente autoconfiante, e jogou uma pílula de gelo em sua boca, pensando que agora ele precisava fazer isso, enquanto um som de impacto alto era ouvido ao seu redor. Imediatamente depois disso, uma projeção de um floco de neve parecia aparecer sob
pés, e ele rapidamente empurrou do chão, pensando que eles deveriam atacar ao mesmo tempo enquanto a janela de notificação do sistema notificado de que ele estava exalando frio e recebeu 40% adicionais de dano frio. Doc estava avançando com grande velocidade, enquanto várias janelas do sistema apareceram bem na frente dele com um som de toque, notificando que o leitor experiente é único. A habilidade já havia sido ativada, e ele seria capaz de receber uma recompensa por usá-lo. No terceiro estágio da habilidade única, ele aprendeu a visão em primeira pessoa do personagem principal. E eu pensei que era possível ver seus pontos fracos, com a ajuda de um leitor onisciente. Parece que havia tal recompensa lá. Após qual a janela de notificação, o sistema notificado que uma das habilidades do personagem estava disponível para ele, e Doc esperava com um olhar de compreensão completa, enquanto todas as janelas do sistema permaneceram bem na frente dele. E ele não entendeu completamente o que estava acontecendo, estando em estupor. De repente ele parou no lugar e parecia congelar, parando uma perna e trazendo duas para ela. E pensei que o personagem que ele era neste momento, um enorme monstro dragão abrindo bem a boca, já estava bem atrás dele. E o Doc continuou no lugar, com um olhar surpreso, olhando para a janela de notificação do sistema, e pensou que poderia aprender uma das habilidades de John. Von avançou com grande velocidade, inclinando o corpo para a frente e rangendo os dentes de insatisfação, enquanto uma grande quantidade de suor escorria por seu rosto. O dragão fechou bruscamente a boca, bem no lugar onde o Doc tinha acabado de ficar. E Von estava muito insatisfeito com o que estava acontecendo, pegando-o pelo pescoço e puxando-o, olhando para o lado, e ele ficou muito surpreso com isso. No mesmo momento, ela caiu bruscamente direto no chão, levantando uma enorme quantidade de poeira ao redor, e bateu na parede, enquanto Doc, ao lado dela, também caiu e chutou fragmentos de pedras no ar. O dragão ficou em seu lugar, olhando para frente com um olhar furioso, e abriu levemente a boca, continuando a rosnar alto, enquanto Von voltou com o rosto cheio de medo e estava respirando pesadamente, não entendendo o que estava acontecendo. E Doc olhou para a frente, na janela que de repente apareceu. Notificações do sistema, notificando que ele pode selecionar um dos... Doc virou a cabeça um pouco para o lado e ficou muito surpreso e pasmo com o que estava acontecendo. E pensei que havia até opções. Toda a janela de notificação do sistema continuou a pendurar no ar. Bem na frente dele, Doc permaneceu no mesmo lugar e simplesmente permaneceu em silêncio, enquanto a janela de notificação do sistema aparecia bem na frente dele, com várias opções para escolher: resistência ao frio, resistência ao fogo e detector de mentiras. Servo continuou a virar para o lado. Ann estava muito assustada,
e intrigado com o que estava acontecendo. Respirando pesadamente, e Doc olhou para frente na janela de notificação do sistema. E pensei que eles poderiam dar algo sério, como autodefesa ou um ataque aprimorado. Embora o detector de mentiras também não seja ruim. Mas agora ele só pode escolher a resistência à chama. Von virou-se para o lado e olhou para a frente, com medo em seu rosto e falta de compreensão da situação. Enquanto Doc abaixa bruscamente a cabeça. Fechou os olhos, e pensei que ele precisava pensar sobre tudo isso. Como eles deveriam agir. Agora ele é um leitor. Após o qual ele imediatamente se levantou do chão, segurando uma bandeira em uma mão. E razão pela qual era porque ele tinha lido. E pensei no pequeno dragão. Doc abruptamente ficou no lugar, segurando uma bandeira na mão, pernas abertas, e olhou para o dragão. E raciocinou que havia uma resposta. Todas as projeções da novela que ele havia lido apareceu bem na frente dele. A janela de missão de notificação do sistema. Notificado de que o efeito do atributo permitiu que ele se lembrasse do que tinha lido. Páginas anteriores, Von voltou, com uma enorme quantidade de suor escorrendo pelo rosto. E virou-se para o Doc com um olhar insatisfeito, dizendo a ele para decidir rapidamente, enquanto Doc estava atrás dela, inclinando a cabeça ligeiramente para frente, e fechou os olhos. Doc, concentrado, continuou a ficar no mesmo lugar, com os olhos fechados, a boca ligeiramente aberta. Enquanto as projeções da novela que ele havia lido apareceu bem na frente dele. Em um ponto, ele de repente abriu os olhos e fixou uma popa. E sangue frio e olhar furioso para frente, enquanto uma luz azul fraca iluminava seu rosto. Ele continuou a ficar em seu lugar, com um olhar confiante, e disse que estava escolhendo a resistência ao frio, enquanto uma luz azul brilhante apareceu ao seu redor, com um som crepitante, e a janela de notificação do sistema. Notificado de que agora poderia usar resistência ao frio. Habilidade ao mesmo tempo. Doc esticando a mão para frente. Virou-se para e Ion e perguntou que eles não tinham comido as contas ainda. E disse que eles deveriam devolvê-los. E todos ficaram muito surpresos com isso, olhando em sua direção. Pato e Min estavam segurando pílulas azuis em suas mãos, já prestes a engoli-los, naquele momento em que Doc, voltando-se para eles, apontou a mão para a frente e disse, voltando-se para eles, que eles deveriam fazer isso também. Imediatamente após este, Doc abriu a boca. Jogou 4 pílulas de gelo e no mesmo momento sua perna, sob o qual uma projeção de um floco de neve apareceu. Imediatamente começou a congelar. Com um estrondo na janela de notificação do sistema, notificado de que ele havia tomado um gelo, gota azul e o efeito das pílulas tomadas se somam. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, enquanto uma enorme quantidade de projeção de floco de neve apareceu. Ao redor dele, e tudo ao redor, foi iluminado com uma luz azul. E seus companheiros ficaram muito surpresos com o que estava acontecendo.
olhando para ele enquanto a janela de notificação do sistema notificá-lo de que ele estava sendo tratado. Um dano adicional de 200% do frio. E ele está cercado por energia gelada, que pode congelar seu coração. Doc continuou a ficar em seu lugar com o rosto, mostrando nenhuma emoção, como todo o seu corpo ficou coberto de geada. E Ian, que estava ao lado dele, olhou para ele com grande surpresa e incompreensão. Voltando-se para ele, Doc então inclinou a cabeça ligeiramente para a frente, enquanto seu corpo continuava a ser envolto em geada, olhando para frente com um olhar feroz e de sangue frio. Respirando pesadamente, e a janela de notificação do sistema notificou que a resistência ao frio habilidade estava protegendo. Doc, no mesmo momento, abriu bem as pernas e tirou a lâmina de sua bainha, colocando direto na frente dele, dizendo que todos deveriam se esconder atrás dele, enquanto um dragão enorme monstro apareceu bem na frente dele. A janela de notificação do sistema, notificado de que a espada da fé havia sido ativada, e o atributo único do item da fé inquebrável foi ativada, após o qual a janela de notificação do sistema, notificado de que o atributo Dark foi selecionado, e graças à gota azul gelada, o efeito frio foi adicionado, e Doc ficou no mesmo lugar e segurou sua lâmina na mão, que foi envolvido no escuro, energia gelada com um som crepitante, após o qual a notificação do sistema janela anunciou que a música Blood Estigma foi ativado. As palavras deixadas pelo Deus do Mar da Guerra, fundido com sua espada. E o dragão estava parado bem na frente dele, e já estava pronto para atacar. Waldo continuou parado no mesmo lugar, com sua lâmina envolta em energia gelada para frente. Pensei que ele estava perguntando que não seja algo inútil. Imediatamente após isso, Doc em sua cabeça lembrou as falas do romance, que dizia que em uma noite escura, um homem como um deus apareceu em um sonho e disse que ele poderia ganhar se eles fizessem isso, e seriam derrotados se fizessem de forma diferente. Estas são suas palavras no mesmo momento. O enorme monstro dragão abriu bem a boca, rugindo alto em toda a estação, e foi cercado por um brilho laranja brilhante. O dragão, com grande velocidade movendo suas patas, começou a rastejar para frente com um som alto, enquanto um brilho vermelho brilhante apareceu em suas costas, uma reminiscência de uma barreira. Doc continuou a ficar no mesmo lugar, olhando para frente com um olhar intrigado e assustado, lembrando as falas do romance. Ele leu, e pensei que algumas partes do dragão brilhavam em vermelho, e seus pontos fracos se tornaram visíveis para ele. Imediatamente após isso, a notificação do sistema janela anunciou que a constelação do mar, Deus da Guerra, estava torcendo por ele nesta batalha. E Doc imediatamente saltou para frente com um determinado, olhou e pensou que estava grato ao almirante.
continuando a segurar a lâmina na mão, que brilhou em azul brilhante. E, em azul, Doc, tendo empurrado do chão em vários lugares, subiu no ar com grande velocidade. Eden encontrou-se diretamente acima da cabeça do dragão, que parou no lugar e nem teve tempo de seguir seus movimentos, enquanto a luz vermelha continuou a brilhar intensamente em suas costas. Imediatamente após este, Doc, usando sua lâmina com um movimento hábil de sua mão, mergulhou em um dos pontos fracos do dragão, que foi indicado por um brilho vermelho. Doc continuou a desamarrar a carne de seu oponente, correndo por ele e cortando-o com sua lâmina gelada, enquanto o dragão levantava a cabeça e gritou alto com o dano que levou. Imediatamente após isso, Doc pensou que ele precisava terminar por todos os meios possíveis antes de ele atacar. Enquanto o dragão, com a boca bem aberta, coletou uma grande quantidade de amarelo brilhante, energia laranja perto de si, e a janela de notificação do sistema, notificado que o monstro era um dragão classe 5, tipo o pequeno dragão Ignir, ativou a flor ardente da destruição e Doc, que estava abaixo com o movimento hábil de sua mão, desferiu outro golpe com sua lâmina gelada nele. E pensou que agora apenas seus companheiros haviam sobrevivido. Depois do qual, memórias surgiram em sua cabeça de como todos eles ficaram juntos, em uma área protegida para 5 pessoas. E o Doc raciocinou que durante o ataque anterior havia apenas uma laje restante. E eles tiveram muita sorte de haver um número 5 nele. Mas se depois disso os ataques aparecerão 3 ou 4. E no pior dos casos 6. Depois, Doc voou no ar e balançou sua lâmina, trazendo-o pelas costas, preparando-se para o próximo golpe, olhando para frente com um olhar furioso, pensando que só ele poderia e não pode estar errado. Depois do qual uma memória surgiu em sua cabeça de como ele, no corpo de João, tirou sua lâmina de sua bainha. E no mesmo momento, tentou repetir o mesmo movimento, agora segurando firmemente o cabo de sua espada com as 2 mãos. E pensou que deveria repetir pelo menos uma vez o movimento de sua espada, após o qual surgiram memórias em sua cabeça de como ele, no corpo desferiu golpes furiosos com um olhar indiferente, e estar no campo de batalha. No mesmo momento, repetiu, cortando o espaço bem na frente dele, olhando para frente com um olhar tenso, pensando o que ele precisava apenas uma vez. Sua lâmina perfurou a carne do monstro com grande velocidade, e corte deixando o gelo no anterior. E tudo ao redor estava coberto de sangue. Doc estava muito zangado, e continue a segurar a lâmina com as 2 mãos, desferindo um golpe furioso, e deixando para trás apenas um rastro de energia azul, cortando a carne do monstro, em que o gelo já havia aparecido. E tudo ao redor estava cheio de sangue. A janela de notificação do sistema, notificado de que o cenário oculto
Se eles se juntarem, morrerão, e se eles se espalharem, eles também vão morrer. E suas condições e características. A janela de notificação do sistema. Notificado sobre o cenário principal número 4. Capturando a bandeira. E suas condições e características. Um mapa apareceu na frente do dock, onde eles estavam agora e onde eles deveriam estar. O dragão de fogo abrindo bem a boca. Rugiu ameaçadoramente Yan e cobriram seus rostos das cinzas voando para eles. Dock olhou ameaçadoramente para a enorme pata do dragão, que se transformou em gelo. Ele respirou pesadamente e carrancudo. Pensei que o dragão estava morto. Mas, de repente, uma cauda enorme apareceu bem na frente de seu rosto. Ele empurrou o Dock de lado com todas as suas forças. O protagonista tossiu sangue. Ele se perguntou se ele realmente morreria aqui. Aparentemente porque ele não é o personagem principal. Olhando pro lado, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que um monstro do tipo dragão de quinta classe. Pequeno dragão, Ignir, ativou uma flor de fogo de destruição. Dock se perguntou, e se ele fosse Yujin Hayek? Se você fosse o personagem principal, o dragão abriu bem a boca. E uma esfera de fogo apareceu nele. Galinha e um correu para o lado. E Dock pensou que ele poderia acabar com este dragão. Com um golpe, Dock cerrou os dentes ameaçadoramente. Um brilho azul apareceu em seus olhos. Ele jogou sua espada para frente com toda a sua força. Usando toda a sua força, a espada voou em grande velocidade, direto para o dragão. Dock se perguntou se ele tinha a tenacidade do leitor. Ele esperava que pudesse atingir seu ponto fraco. O eterno esfaqueado através do campo de força. No coração em grande velocidade. Um segundo depois, seu coração congelou. E Dock pensou que ele era o único que passou 10 anos lendo este romance. O corpo do dragão começou a congelar. Ele puxou a cabeça para frente e gritou. Dock observou enquanto o gelo absorvia completamente o dragão. Ele pensou que não tinha o direito de morrer. No início, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele. Que ele tinha tornar-se o primeiro a destruir com sucesso uma quinta classe. Dragão, tipo monstro dragão quase pequeno. Somos transportados para uma criatura com olhos vermelhos e chifres. Esta é a cabeça do ramo da alma de Tolkien por Paron. Ele está insatisfeito com o relatório. Ele está segurando em suas mãos. O relatório diz que este é um teste de credibilidade do regressor Yujin Hayek. Ele olha para seus subordinados com desagrado. E então diz que em seus dias, Tahabi e as constelações eram bastante inteligentes. Quem enviou para eles Conversa Negra sobre respondeu que qualquer um era do Japão. Paron ficou insatisfeito com seus subordinados e gritou que seria melhor se ele observasse seu território. Por que ele estava falando sobre probabilidades em um país estrangeiro? A Oni respondeu que era porque havia atualmente um debate acalorado entre Tokubai de baixo nível.
Essa pessoa não só começou obtendo habilidades de alto escalão, mas também tinha informações que eram automaticamente filtrado. Param, olhando para o relatório onde o Doc foi retratado. Pensei, devido ao fato de que ele tem a aparência de um sábio, ou o que quer que seja chamado, ele não é tão fácil de se aproximar. Para estudar os materiais, eles vão precisar do nível mais alto. Então, para Rabi, disse que não importa, porque eles decidiram deixar esse cara no topo. Deixe-os simplesmente não tocá-lo. Então, uma das conversas disse que isso poderia causar uma tempestade. É hora de eu olhar contente para o lado. Ele respondeu que isso significa que há alguém, uma constelação patrocinadora, capaz de conter esta tempestade. O quinto cenário começará em breve. E é nisso que você precisa se concentrar. Porque sua probabilidade é compensado pela origem do cenário. Doc cerrou os dentes e puxou sua espada do coração do dragão. Ele empurrou para o lado, uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que o efeito do atributo permitiu que ele se lembrasse. A página é que ele tinha lido antes. Ele pensou que, exatamente na sexta regressão de Yujin Ayakawa, houve tal cena. Ele lembrou agora porque Doc segurava a esfera amarela em sua mão. Voltou e pensou que agora se encontraria na mesma situação que ele. Um dos Takabia apareceu na frente do Doc, cercado por uma forte aura negativa. E em seguida uma mensagem do sistema, que algum nível baixo para Kobe solicitou uma verificação de credibilidade da administração. De repente, Von apareceu atrás do Doc e bateu nele nas costas. Com todas as suas forças, ela ficou sobre ele desagradavelmente. E então perguntou o que era. Doc, deitado no chão, respondeu que sua saúde estava agora em 0. Um golpe poderia derrubá-lo de volta. Von respondeu que mesmo que ele morra, ele será imediatamente ressuscitado. Ele respondeu que não funciona assim. Muitas mensagens do sistema apareceram na frente dele, que as constelações admiram Doc. Ele se virou e Von sussurrou que desta vez ele também sabia tudo. Uma mensagem do sistema apareceu na frente dele, que muitas constelações ficaram impressionadas com suas ações. Havia lágrimas nos olhos de Von. E o protagonista respondeu que não. Nem tudo. Então, uma mensagem do sistema apareceu, que ele tinha sido patrocinado por 20.000 moedas. Uma com raiva acenou com a mão e franziu as sobrancelhas. E então gritou o que aconteceria se Doc morresse. Doc sorriu e respondeu que havia sobrevivido. E Ian estava correndo atrás dele junto com os homens. Um sinal aparece na nossa frente, que eles estão na estação Anguki. Então Doc disse que ele literalmente acabei de receber a habilidade de ressurreição. Não porque ele foi patrocinado por Jesus ou algo assim. Von, olhando para o lado, disse que ele sempre pode ser ressuscitado. Quando ele se sacrifica por alguém, isso é de alguma forma muito Doc. Inclinando-se, respondeu que há aproximadamente uma ressurreição a cada 100 vidas.
salvo, embora isso também seja legal. Tendo ouvido isso, sua namorada respondeu que isso significa que agora eles vão salvar as pessoas mais. Doc respondeu que é claro que ele vai.